Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom dia, então vamos lá, mais uma semana. Hoje, matemática, né? Hoje nós vamos começar a trabalhar matemática. Trabalhamos nas 3 aulas anteriores aí, raciocínio lógico, né? Então agora nessa semana e na semana que vem, nós vamos dedicar à matemática. E naquele aulão que vai ter de véspera, a gente vai tentar fazer um apanhado assim dos principais assuntos aí que é o aulão de véspera, né? No dia 14. Bom, hoje nós vamos falar, gente, sobre conjuntos numéricos, operações com conjuntos, diagramas lógicos e questões envolvendo raciocínio lógico matemático. E sempre resolvendo problemas, né? Exercícios. Eu trouxe aí uma lista de exercícios, vou distribuir para vocês, para nós fazermos juntos os exercícios, ok? Então vamos começar aí falando sobre conjuntos numéricos. A parte teórica ela é fundamental, porque alguns conceitozinhos nos ajudam e nos projetam também a uma resolução mais fácil, até com mais segurança, quando eu detenho algum conhecimento básico aí. Bom, galera, conjunto é a parte mais simples, né? O que é um conjunto? Conjunto é uma reunião de elementos com características comuns. Toda vez que eu tenho elementos com características comuns reunidos, eles formam um conjunto. Tão importante quanto saber a sua definição é nós estarmos atentos como que nós fazemos a sua representação. Então, a representação de um conjunto é sempre feito através de uma letra maiúscula. Qualquer letra do alfabeto de A a Z representa um conjunto. Então, eu tenho aqui, por exemplo, uma letra A expressa na forma maiúscula, então eu tenho um conjunto. Um detalhe, gente, o conjunto ele é envolvido ou por chaves, ou por parênteses, ou por colchetes. Então, eu posso ter, por exemplo, aqui um conjunto A que contém os elementos 1, 2 e 3. Poderia ser um colchete, poderia ser uma chave, é assim que eu represento. Quando eu tenho qualquer valor desse, qualquer numeral, sem estar envolvido por chaves, parênteses ou colchetes, ou mesmo uma letra expressa na forma minúscula, ela indica um elemento. Então, por exemplo, eu posso ter um conjunto A assim também, ó, com letras A, B, C. Observe que quando eu indico de forma literal, quando eu indico um conjunto de forma literal, as letras têm que ser minúsculas, ok? Então, se eu colocar só o Azinho assim, ele representa aqui um elemento do conjunto. Se eu coloco, por exemplo, só o número 3, ele representa dessa forma um elemento do conjunto. Agora, a partir do momento que eu pego qualquer um desses elementos e envolvo ele com chaves, parênteses ou colchetes, esse cara deixa de ser um elemento por si só e passa a ser considerado um conjunto. Tá? Então, nesse caso aqui, o A, nessa representação, passa a ser chamado de conjunto. Um conjunto unitário, porque eu só tenho um elemento lá dentro. O 3, do jeito que está aqui, é um elemento. Mas se eu fizer isso, envolver ele por chaves, parênteses ou colchetes, esse 3 passa a ser um conjunto unitário, na qual só tem o elemento 3. Tudo bem? Então, observe que um elemento, para ser elemento, ele não pode estar envolvido por chaves, parênteses ou colchetes. A partir do momento que eu envolvo ele por chaves, parênteses ou colchetes, ele deixa de ser um mero elemento e passa a ser chamado de conjunto. Tudo bem? Pode ocorrer de ter um conjunto representado dentro de outro conjunto? Pode, gente. Eu posso ter um conjunto A, por exemplo, bem assim, ó. Conjunto A, 1, 2. Olha só o que aconteceu aqui.
eu tenho dentro do conjunto A um outro conjunto, que é um conjunto unitário do número 3, ok? Então, esse tipo de representação pode acontecer? Pode. Não é muito comum, mas pode aparecer. De eu ter como elemento de um conjunto um outro conjunto, que pode ser unitário ou não. Eu poderia ter um conjunto aqui dentro com mais de um elemento, com 2 elementos, com 3 elementos, não tem problema nenhum. Tá? Poderia estar indicado por uma letra, ao invés de indicar desse jeito que eu fiz aqui. Poderia ter colocado uma letra B maiúscula aqui, indicando que o B equivale ao 3, né? Ao conjunto 3. Então, fica a critério de representação. Mas, enfim, o que eu quero dizer para vocês é que pode ocorrer de eu ter, numa representação de conjunto, um outro conjunto dentro dele. Ok? Ficou claro isso? Bom, continuando, então, ali nós temos que conjunto é a reunião, né? A notação, que é a forma de nós representarmos, né, o conjunto, sempre com letras maiúsculas. E uma outra forma de nós representarmos o conjunto é através de diagramas de Venn. Tá? O diagrama de Venn, Euler ou Euler, né, ele usou de uma forma geométrica para representar um conjunto. Então, tradicionalmente, nós usamos o quê? Chaves, parênteses ou colchetes. Euler não, usou de figuras geométricas. Então, você pode usar um círculo, um triângulo, um quadrado, um retângulo, e dentro dessa figura geométrica você vai colocar os elementos. Então, esse mesmo conjunto A poderia ser representado por um círculo, assim, ó. 1, 2, 3. Ou por um retângulo, A, 1, 2, 3. Eu faço o desenho de uma figura geométrica e dentro dessa figura geométrica eu coloco os elementos. Essa representação é chamada de representação através de diagrama de Venn. É mais falado só diagrama de Venn. Beleza, então eu tenho aqui essas figuras representando aí um conjunto. Depois nós vamos trabalhar, o que mais nós vamos trabalhar é o diagrama de Venn, tá? Que é uma das coisas cobradas aí pela banca na hora de resolver os exercícios. Bom, uma coisa que eu quero chamar a atenção de vocês é para o cardinal de um conjunto, tá? Essa palavra não é muito comum no nosso meio, quase nós não a usamos. E mesmo quando estudamos isso, a gente meio que ignora. Então, se eu tenho, por exemplo, um conjunto B com os elementos 2, 4 e 7. Quantos elementos tem o conjunto B? 3 elementos, beleza. Se eu tenho um conjunto B, C, um conjunto C com os elementos 1, 2, 3, 1, 4, 2, 5. Quantos elementos eu tenho? 7 elementos. 7 elements, I don't not. É aí que a gente vai chegar. Veja bem, a quantidade de elementos que um conjunto possui, mesmo que um determinado elemento repita várias vezes, eu considero sempre uma única vez. Tá? Então, observem aqui que o número 1, ele apareceu 2 vezes, e o 2 também. Mas eu devo considerar somente uma. Então, eu tenho 1, 2, 3, isso aqui eu já contei, 4, 5. Então, resposta correta, 5 elements. 5 elementos, ok? Então, não se repete na contagem da quantidade aquele elemento que, por acaso, está sendo repetido. Beleza? O que é cardinal? Cardinal é exatamente o número de elementos que um conjunto apresenta. Então, se você estiver diante de uma situação onde você tem que identificar quantos elementos o conjunto possui, basta você contar sem repetir aqueles elementos que aparecem mais de uma vez. Olha aqui, ó, A, B, C, D, E. Então, nesse caso, o meu cardinal é 5.
Aqui, x, 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 y, y, z. Qual é o meu cardinal aqui? 3. Por quê? O x, o y e o z. Ok? Ficou claro isso? Eu quero que vocês associem essa nomenclatura, galera, cardinal. Porque às vezes pode ocorrer da banca usar exatamente isso. Ele te dá um conjunto, principalmente naqueles lances de verdadeiro ou falso, analise determinada afirmativa. Aí ele te dá várias afirmativas e pede para você analisar qual é a verdadeira, qual é a falsa. Aí de repente aparece uma situação desse tipo aqui, ó. O cardinal desse conjunto é 3. Aí, se você não sabe que o cardinal não pode contar os repetidos mais de uma vez, você vai achar que isso aqui é falso, né? Simplesmente, ou não sabe, às vezes, nem que é cardinal, né? Então, cardinal é a quantidade de elementos que um conjunto apresenta. Repito, não pode contar duas vezes os repetidos. Beleza? Ficou tranquilo? Bom, relação. Vamos falar de relação agora. Tem duas relações muito importantes para nós entendermos. Uma chamada de pertinência, a outra chamada de inclusão. A relação de pertinência usa dois símbolos muito conhecidos por nós, que é o símbolo do pertence e do não pertence, ok? Então, o pertence, quando que eu uso? Quando eu quero indicar que um elemento pertence ao conjunto. E o não pertence, quando eu quero indicar que ele não pertence ao conjunto. Até aí, gente, é muito fácil, é muito simples. Eu tenho certeza que todos vocês dominam bem isso. Indicar se pertence ou não pertence é só uma questão de visualizar. Se está lá, pertence. Se não está lá, não pertence. É mais ou menos isso, tá? Só que eu tenho que tomar alguns cuidados, algumas pegadinhas, tá? O que seria esse cuidado, essa pegadinha que eu estou fazendo referência? Porque vai existir situação em que parece que eu posso usar esse símbolo e de repente eu não posso. Vai aparecer situação que parece que eu não posso usar esse símbolo e posso. Então, eu preciso compreender o contexto, em que situação eu posso e em que situação eu não posso usar o símbolo do pertence ou não pertence. Primeira coisa que tem que ficar clara é a seguinte: esse símbolo pertence ou não pertence, eles só podem ser usados quando estiverem associando um elemento a um conjunto. Então, observe que o nosso comparativo vai ser elemento com conjunto. Se o cara que eu estou fazendo o comparativo, a associação, é um elemento, e eu estou comparando com um conjunto, fazendo a verificação em relação a um conjunto, eu uso um desses dois símbolos. Pertence ou não pertence. E é aí que mora a pegadinha. Porque eu posso estar diante de alguns casos que parece ser elemento, mas não é. Lembra o que eu falei no início? O elemento ele não pode estar envolvido por chaves, parênteses ou colchetes. Se eu tenho A sozinho, para quem chegou agora, aqui eu tenho um conjunto A, B, C. Se eu coloco o A sozinho assim, ele é um elemento. Se eu pegar e envolver ele por parênteses, ele deixa de ser elemento e passa a ser chamado de conjunto unitário, ok? Então, aqui, dessa representação, ele é conjunto. Ele não é elemento. Se eu coloco ele sozinho, ele é conjunto. Sem aqui, elemento. Aqui, conjunto unitário. Tá? E esses dois símbolos eu só posso usar quando eu estiver associando um elemento a um conjunto. Então, vamos ver uma situação para a gente ver se captou assim. Vamos supor que eu tenha um conjunto A
organizado da seguinte forma: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí eu tenho Vamos analisar isso daqui. Eu tenho aqui a primeira situação. Ó. O conjunto A é dessa natureza. Eu posso dizer que o 2 pertence ao conjunto A? Isso é falso ou verdadeiro? Verdadeiro. Tá? Por quê? Porque o 2 está dentro do conjunto A. Beleza. Eu posso dizer que esse 3 aqui pertence ao conjunto A? Tenho. Resposta: falso. Por que que é falso? Olha aqui, ó. Os símbolos de pertence ou não pertence, eles só podem serem usados quando eu estiver associando um elemento a um conjunto. Se o cara que eu estou associando, fazendo comparativo, não for um elemento, eu não posso usar esse símbolo. Eu vou ter que usar outros símbolos, que a gente vai ver ainda. Mas esses eu sei que eu não vou poder usar. O pertence e o não pertence. Então, dizer que esse 3, da forma como está escrito aqui, pertence a A, é falso. Ok? 4 pertence a A. Não. O interessante é que a gente tem que olhar, o elemento para ele fazer. Esse 4 aqui é um elemento? É. Mas eu tenho o elemento 4 lá dentro? Não. O que eu tenho lá é um conjunto unitário 4. Eu tenho o 4 enquanto um conjunto lá dentro, não enquanto um elemento. Então, dizer que ele, enquanto elemento, pertence está errado. Isso aqui é falso. Tá? Agora, eu posso dizer que o 4 pertence ao conjunto A? Esse 4 é elemento ou conjunto? Ele é um conjunto. Eu posso usar o pertence ou não pertence? Na verdade, a resposta é sempre não, mas toda regra tem exceções. E a exceção dessa regra aqui é exatamente isso. A grosso modo, eu não posso usar o símbolo de pertence ou não pertence quando for conjunto com conjunto. Certo? Aqui, por exemplo, eu não pude usar, porque aqui era um conjunto. Era por isso que eu não pude usar o símbolo de pertence. Porque não é porque o 3 está ou não está lá. É pelo fato de ser conjunto ou elemento que está sendo comparado. Aqui é conjunto com conjunto. Aqui é conjunto com conjunto. Então, a grosso modo, eu não posso usar esse símbolo. Eu não posso usar esse tipo de símbolo. Salvo, a exceção, é se o cara, do mesmo jeito que ele está aparecendo aqui, ele constar aqui dentro. Que é o caso desse camarada. Observem que ele está lá. Então, esse conjunto unitário 4, ele, na verdade, é um elemento do conjunto A. Então, nesse caso, eu posso dizer que ele pertence ao conjunto A. Ok? Nesse caso, eu posso dizer. O 5 não pertence ao conjunto A? Isso aqui é verdadeiro. Isso aqui é falso por quê?
porque ele pertence, então é falso. E o 5 e o 6 pertencem ao conjunto A? Por que falso? Porque da forma como está escrito aqui, eles estão como conjuntos, e como conjuntos eles não constam lá dentro. Elementos distintos, separados, sim. Se eu estivesse fazendo referência só ao elemento 5 e 6, eles pertenceriam a A. Mas enquanto um conjunto, não. Eu não posso usar o símbolo de pertença nesse caso. É aquele que eu disse, salvo se do jeito que está aqui tivesse lá dentro. Aí esse conjunto seria um elemento do outro. Aí eu posso indicar como pertence ou não pertence. Então, ficar atento às pegadinhas do pertence ou não pertence, gente, é algo muito simples, mas assim, esses detalhezinhos fazem a diferença. E a banca vai explorar o quê? Os detalhes. Ela não vai explorar o conhecimento tradicional que ela sabe que todo mundo vai saber dizer se um está ou não está aqui dentro. Ela vai colocar situações assim, que vai exigir aí essa base de conhecimento para você distinguir o que pode e o que não pode, quando que pode e quando que não pode usar o pertence ou não pertence. Tudo bem? Todo mundo em cima do caminhão aí? Bom, aqui um exemplo também, né? O 2 está lá dentro, pertence, o 5 não está, não pertence. É só para nós associarmos o símbolo. Vamos começar as atividades. Sim, o conjunto vazio, eu vou falar daqui a pouco, quando a gente estiver falando de conjunto com conjunto. O conjunto vazio ele também está presente em todos os conjuntos. É. Só o 1 por enquanto, viu, gente? Bom, vamos lá então para o primeiro aí. Olha só. Quando for cair alguma coisa sobre o conjunto, é bem provável que apareça nessa logística aí. Nesse formato assim. Para a gente poder fazer o comparativo baseado em várias afirmativas, tá? Então eu tenho aqui, ó. Observe cada conjunto a seguir. X tal que x é um número par compreendido entre 6 e 8. X tal que x é um número par positivo. X tal que x é número ímpar e par ao mesmo tempo. X tal que x é país da América do Sul, onde não existem praias. Com base nesses conjuntos, podemos afirmar que... Aí eu tenho aqui as alternativas, ok? Então, analisando o exercício, eu vou agora verificar cada uma dessas afirmativas e verificar qual é a letra das alternativas que corresponde a uma verdade aqui, tá? Então, a primeira situação fala assim, x tal que x é número par compreendido entre 6 e 8. Tem algum número par compreendido entre 6 e 8? Entre 6 e 8, qual é o número que existe lá? É o 7. Entre 6 e 8 é o 7. É par? Não. Então, não tem número par compreendido entre 6 e 8. Conclusão, o conjunto A é um conjunto vazio. O conjunto vazio, nós utilizamos a representação através de uma bolinha cortada ou de dois parênteses sem nada dentro ou duas chaves sem nada dentro. Nunca eu posso colocar esse dentro desse. Se eu colocar a bolinha dentro, isso aqui deixa de ser vazio, passa a ser unitário. Esse símbolo de representação do conjunto vazio, na verdade é uma letra norueguesa, tá? Que a matemática usou como símbolo. Então, se você coloca ela aqui dentro, isso aqui é conjunto unitário, não é vazio. Ou é só essa, ou assim, sem nada dentro, ou assim, tá? Beleza, então A é um conjunto vazio? Sim. E o que ele está dizendo do A aqui? Conjunto unitário.
Depois ele falou que B é um conjunto vazio. O que fala de B aqui? X tal que X é número par positivo. Número par positivo, gente. Então, o B vai ser lá 2, 4, 6, 8, 10, vai para o infinito. Número par positivo. Então, ele é vazio? Não, não é vazio. C é um conjunto vazio? X tal que X é número ímpar e par ao mesmo tempo. Por que é? Porque não tem como ser par e ímpar ao mesmo tempo. Ou o número é par ou o número é ímpar. Professor, e o zero? O zero é par, tá? O zero nós vamos considerá-lo sempre como par. Todo número terminado em zero é par, tá? Então, o zero é um número par. Então, não existe número par e ímpar ao mesmo tempo. Então, C é um conjunto vazio? Verdade. C é um conjunto vazio. Resposta correta, letra C. A letra D, vamos analisar ela aqui. X tal que X é país da América do Sul onde não existem praias. Aí você pode até pensar assim, cara, buguei. Eu não sei quais são os países da América do Sul que tem praia ou que não tem praia. De repente você pode até ter um conhecimento geográfico bom aí, Bolívia e Paraguai não tem praia, mas os demais têm. Ou se você não tiver também, não importa. Por quê? Porque a nossa análise é matemática, não é geográfica. O que ele fala aqui? Que D é um conjunto infinito. O conjunto ele pode ser finito ou pode ser infinito. A palavra finito quer dizer tem fim, tem quantidade de elementos definida. Então eu vou ter uma certa quantidade, não importa se é 1, se é 10, se é 1000, se é 1 milhão, mas vai chegar ali e vai parar. Ele é finito, ele vai ter um limite, mesmo que seja um limite grande, mas tem um limite. Agora, infinito não tem limite. Eu vou começar 1, 2, 3, 4, 5 e ele vai embora, ele nunca vai parar, porque é infinito. Agora, uma certeza eu tenho com relação aos países da América do Sul, eles são finitos. Eu não tenho infinitos países na América do Sul. Então, mesmo que eu não saiba, né, quais são eles que têm ou não têm praia, uma coisa eu tenho certeza, infinito não será. Será finito. Agora, infinito não. Se B colocasse que é infinito, sim, porque os números pares são infinitos. Mas aí teria duas respostas aqui. Então, a letra D, vocês entenderam por que mesmo eu não tendo conhecimento geográfico, eu consigo julgar aqui? Só pelo fato dela falar que é infinito. Infinito eu sei que não é. Então, está descartada. A resposta, letra C. Beleza? Compreenderam aí? Então, vamos para o exercise 2. Chegaram aí numa resposta? Letra D. Bom, o caminho é sempre comparar alternativa por alternativa, casos parecidos com esse, tá, gente? Então, eu tenho um conjunto A que está bem definido, 1, 3, 5, 7, beleza. Aí eu tenho um conjunto B que não está indicando os elementos, né? Mas ele descreveu quais são os elementos que constituem o conjunto B. Ele falou que x tal que x é um número ímpar positivo menor que 11. Então, o meu conjunto B, na verdade, vai ser ímpar positivo menor que 11, 1, 3, 5, 7 e 9. O 11 não entra porque ele falou que tem que ser menor que 11. Então, vai até o 9. O conjunto C está bem definido também, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E o conjunto dele diz x tal que x é um número natural n com um asterisco menor que 9. O que quer dizer o asterisco? O asterisco ele é usado na indicação de todo e qualquer conjunto que eu queira excluir o zero. Então, quando eu quero dizer que o zero não está presente, eu coloco aquele asterisco em cima. Então, o n, que é o conjunto dos números naturais, quem são os naturais? São todos os inteiros positivos, a começar do
0. Então, eu tenho que n é igual a 0, 1, 2, 3, 4, 5 e vai embora para o infinito positivo. Quando eu coloco o asterisco nele, ele vai ficar assim. 1, 2, 3 e vai embora para o infinito. Então, exclui-se o 0. Aproveitando e lembrando de conjuntos. Qual é o outro conjunto? O z. Quem é o z? Números inteiros. Aqui entre os positivos e os negativos. Menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e aí vai. Então, eu venho do infinito negativo e vou para o infinito positivo. Depois eu tenho o conjunto do quê? Que é o conjunto dos racionais. Natural, inteiro, racional. O racional é o conjunto, envolve tanto os naturais quanto os inteiros e mais os números que são chamados de decimais ou fracionários, tá? Então, ele vai vir aqui do infinito negativo, aí eu tenho aqui, por exemplo, menos 3 sobre 2, menos 1, menos meio, 0, meio, 1, 3 sobre 2. Isso aqui é algumas das representações. Existem outros valores aqui entre eles. Por quê? Os números racionais, eles envolvem todos os inteiros e todos os decimais finitos. E também as dízimas periódicas. Então, observem que um número para pertencer ao conjunto dos números racionais, ele tem que fazer parte de uma dessas situações aqui. Então, eu posso ter um número inteiro, todo número inteiro ele é racional também. Eu posso ter os decimais finitos. O que é um decimal finito? Decimal finito é exatamente a própria palavra já diz, é porque tem fim. Então, eu tenho, por exemplo, 0,35. Tem mais algum valor para cá? Não, parou aqui, parou, então é finito. Tá? Quando que ele vai ser infinito? Quando for representado assim. Aí ele é infinito, porque indica que existe uma sequência de valores a partir daí, tá? Mas quando não existe essa reticência, é porque é um decimal finito. Então, todo decimal finito pertence ao conjunto dos números racionais. Conjunto do quê? Outra coisa também que pertence ao conjunto do quê são as dízimas periódicas. A gente confunde muito a questão de dízima. O que é uma dízima? Dízima é uma sequência de valores após a vírgula, que pode ser com ou sem repetição. Toda vez que eu tenho, após a vírgula, uma sequência de numerais infinitas, eu tenho uma dízima, tá? Toda vez eu tenho um número, vírgula, aí começa a vir uma série infinitas de números. Isso é chamado de dízima. Agora, a dízima ela pode ser periódica ou não periódica. Quando que ela é periódica? Quando esses infinitos números são repetidos. Vem o mesmo valor. Então, eu tenho, por exemplo, 4,5333 reticências. Olha só, isso aqui passa a ser uma dízima periódica, porque a partir daqui eu começo a ter uma repetição. Dízima periódica é racional, ok? Quando que a dízima é não periódica? Se eu tivesse, por exemplo, assim, 3,145,792 reticências. Vocês observam que eu não tenho uma sequência que se repete aqui. É uma dízima por quê? Porque é um decimal infinito,
tá? É infinito, está indicado pelas reticências que é infinito. Como não há repetição, então ela é chamada de dízima não periódica. Entenderam a diferença da periódica para não periódica? Ambas as situações quer dizer decimal infinito. Dízima, decimal infinito. Periódico, com repetição. Não periódico, sem repetição. Ok? Então, as dízimas periódicas, elas também fazem parte do conjunto dos números racionais do Q. E aí eu tenho os irracionais, que é representado pela letra I. Irracional. Quem é irracional? O irracional é tudo aquilo que está fora daqui, ou seja, as dízimas não periódicas. Toda dízima não periódica vai ser um número irracional. Pode ser encarado como decimais infinitos e não periódicos. Toda vez que eu tiver um valor decimal, representado na forma decimal, aquele caso ali, por exemplo, que é o número π, 3,14572,9 reticências, estou diante de um decimal infinito que não há repetição. Então, é uma dízima não periódica, é um número irracional. A raiz quadrada de 2, a raiz quadrada de 3, tá? É uma dízima não periódica, porque vai ser um decimal infinito. Beleza? Então, irracional é todo número que tem a parte decimal infinita e não repetitiva. Só isso. Os demais vai ser uma dessas situações. E aí nós temos, por último, o conjunto dos números reais. Os reais, que é representado pela letra R, ele é o conjunto que envolve quem? Que envolve tudo que é racional, o racional envolve tudo que é inteiro, o inteiro envolve tudo que é natural. E aí eu tenho aqui os irracionais e o real envolve todos eles, ó. Sim, porque ele está dizendo que x é um número ímpar menor que 9. Então, todos os que forem ímpares menores que 9 fazem parte desse conjunto. Estaria porque ele não. Todos os que são. Porque quando ele fala x tal que x é um número positivo ímpar, todos os que forem positivos ímpares fazem parte do x. Beleza, gente? Recordaram então aqui? Real, racional, irracional, inteiro, natural. Tudo que é natural é inteiro, gente. Tudo que é natural é inteiro. Tudo que é inteiro é racional. Então, observem que o inteiro, o natural está dentro do inteiro, o inteiro está dentro do racional. O que o inteiro tem a mais que o natural é que ele tem a parte negativa. O natural é só o positivo. O racional, além de ter o inteiro positivo e negativo, tem a parte decimal, que não tem aqui. Então, por isso que ele é um conjunto maior. E tem os decimais finitos. E o irracional são as dízimas não periódicas, que não fazem parte desse conjunto. Então, juntando tudo isso, eu tenho o grupo do conjunto dos números reais. Além de tudo isso, nós ainda temos o conjunto dos números complexos, tá? Que é um outro conjunto que envolve todos os números reais, mais a parte imaginária. Só que isso aí não faz parte lá do nosso grupo de estudo, nós não vamos entrar nessa parte aqui, tá? Mas existe esse outro conjunto que envolve aí os reais e tem também uma parte imaginária. Bom, agora voltando aqui no exercício, então ele fala bem assim, que o conjunto C está definido e dx tal que x é um número natural menor que 9. Menor que 9, número natural, então o conjunto D vai ser igual. Número natural menor que 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Não entra o zero, porque por conta do asterisco. Conclusão, o conjunto C e o conjunto D, eles são iguais. Beleza? Todo mundo em cima do caminhão até agora?
Então, vamos continuando aqui. Agora, vamos falar de outra relação. Relação de inclusão, gente. Relação de inclusão. Estamos diante agora de um outro símbolo que expressa a relação entre dois conjuntos. Nós falamos que o símbolo pertence ou não pertence só pode ser usado quando eu estiver comparando um elemento com um conjunto. E se eu estiver comparando dois conjuntos? E se a ideia for comparar conjunto com conjunto? Aí, nesse caso, nós vamos usar a relação de inclusão. A relação de inclusão ela é constituída de 4 símbolos. Tá? O C, que quer dizer está contido. O C cortado, que quer dizer não está contido. Aí eu tenho o C de cara para trás, que quer dizer contém. E eu tenho o C de cara para trás, cortado com um pauzinho, que quer dizer não contém. Esses são os 4 símbolos que nós temos para fazer o comparativo entre um conjunto e outro conjunto. Tá? Vamos verificar aqui agora, através de exemplo, como que a gente faz isso. Começando com o primeiro, está contido. Quando eu digo que A, o conjunto A, está contido no conjunto B, eu preciso saber fazer essa leitura, gente. Tão importante quanto saber usar o símbolo é você saber fazer a interpretação matemática disso. O que quer dizer A está contido em B? Quando eu digo que uma coisa está contida a outra, eu estou dizendo que todos os elementos desse primeiro conjunto estão presentes também no outro. Eu disse todos. Não pode ficar nenhum elemento de fora. A partir do momento que eu digo que A está contido em B, todos os elementos de A também são elementos de B, sem exceção. Se tiver uma exceção, se tiver um que não seja, então A não está contido em B. Porque a relação de estar contido só pode ser usada quando for todos. Lembra quando a gente falou lá no estudo de quantificadores, todo A é B? É porque tudo de A tinha que ser de B? É mais ou menos isso. Dizer todo A é B é a mesma coisa que dizer que A está contido em B. Não tem nada de fora. Beleza? Sendo assim, se eu disser que X pertence a A, ou seja, que X é um elemento de A, então, obrigatoriamente, X vai ser elemento de B. Porque se A está dentro de B e X é elemento de A, então ele vai ser elemento de B também. Respeitado isso aqui. Beleza? Bom, agora, se A está contido em B, tudo que é de A está em B, é porque B contém A. Então, a recíproca é representada assim. B contém A. Como que eu faço a leitura disso daqui? Eu leio que B é um conjunto que contém todos os elementos de A. Tudo que for de A está aqui dentro. Agora, eu posso dizer o contrário? Tudo que é de B está em A? Posso falar isso? Não posso. A recíproca não é verdadeira. Se eu digo que B contém A, B tem todos os elementos de A.
mas não necessariamente A vai ter todos os elementos de B, tá? Eu posso, por exemplo, ter assim, ó, um conjunto A, 1, 2 e 3, e um conjunto B, 1, 2, 3 e 4. Observe que todos os elementos de A estão dentro de B, mas nem todos de B estão dentro de A. Então, nesse caso, eu digo que A está contido em B, ou digo que B contém A, ok? Então, essa mesma representação aqui não é verdadeira, tá? O fato de X pertencer a A quer dizer que pertence a B, mas o fato de X pertencer a B não implica necessariamente que ele pertença a A, tá? Não implica isso. O fato dele pertencer a B não implica necessariamente que ele vai ter que pertencer a A. Pode ou não pertencer, certo? Por exemplo, se eu pegar o 1, pertence a B e pertence a A. Agora, se eu pegar o 4, ele pertence a B, mas não pertence a A. Então, observe que a recíproca não é verdadeira, tá? Em que situação eu tenho que A e B tanto faz? Se A está contido em B e B está contido em A. Isso pode acontecer quando? Se A está contido em B e B está contido e B contém A, isso aqui for válido, ó, X pertencente a B, também X pertencente a A, para todo X pertencente a B, eu tenho um X pertencente a A, isso aqui, para ser verdadeiro, só se A for igual a B. Se eles forem iguais, aí isso aqui é válido. Se eles não forem iguais, não. Aí não vai ter, aí eles terão os mesmos elementos. Aí, no caso, A1, 2, 3, B1, 2, 3. Aí, tanto faz, A está contido em B, B contém A, tanto faz, porque eles têm os mesmos elementos. Mas, caso contrário, não posso falar isso. Isso não se aplica, tá? Beleza? Bom, então, a representação é essa, um dentro do outro. Essa relação é chamada de inclusão. Aí algumas propriedades aqui, ó, que é essa leitura que nós estamos fazendo, ó. A leitura é a seguinte, ó. Quando eu digo que A está contido em A, gente, todo conjunto está contido nele mesmo, tá? Todo conjunto é subconjunto dele mesmo. Contém os seus elementos. Então, A está contido em A? Sim, isso é verdadeiro. O conjunto vazio se considera incluído em qualquer conjunto, tá? Veja bem, o conjunto vazio é vazio, ele não altera, tá? Então, na matemática, isso por convenção foi admitido como o conjunto vazio sendo um elemento obrigatório de todos os conjuntos, tá? Então, convencionou-se isso na matemática, que o conjunto vazio ele é um elemento que está presente em todos os conjuntos, tá? Portanto, ele é subconjunto de qualquer conjunto. O A está incluído em B, A está incluído em B, equivale a dizer que B contém A, que é isso que eu acabei de falar aqui. Se A está dentro de B, é porque B contém A. Relação transitiva, o que é isso? Se eu tenho que um conjunto A está dentro de um conjunto B e que um conjunto B está dentro de um conjunto C, espera aí, se A está dentro de B e B está dentro de C, então A em relação a C, A também está dentro de C. É a relação transitiva que é chamado aqui esse comparativo. Aí eu tenho antissimétrica, é aquele lance que eu falei ali. Se A está dentro de B, B está dentro de A,
é porque A e B são iguais. É a única situação. Se todos os elementos de A estão dentro de B e todos os elementos de B estão dentro de A, então A é igual a B. Se A não está incluída em B ou A não é subconjunto de B, então olha só, A não está dentro de B. Significa que pelo menos um elemento de A não pertence a B. Olha só, gente, o que ele está dizendo ali? Ó? A não está contido em B. Quando eu disse A está contido em B, eu quis dizer que tudo que é elemento de A é B também. Mas se eu dizer que A não está contido em B, o que eu quero dizer com isso? Eu posso dizer que vai ter elemento de A. Eu posso dizer assim, que X pertence a A e X não pertence a B. Eu posso ser, se eu não conheço A e B, veja bem, eu sei só que A não está contido em B, tá? Eu não sei os elementos de A, não sei os elementos de B. Eu posso afirmar que X pertence a A e X não pertence a B? Eu não posso dizer isso nesse formato. Eu posso dizer assim, vai existir um X pertencente a A que não pertença a B, tá? Onde esse X representa um número qualquer. Eu não posso dizer qual é o elemento, porque para fazer tal afirmação, eu preciso conhecer os elementos. Então, eu posso dizer que vai existir pelo menos um em A que não seja elemento de B. Tranquilo? Bom, gente, com base nessa definição, vamos para o 3 aí. O 3... Não, antes do 3, vamos falar uma outra coisa aqui. Depois a gente entra nele. 3 coisas importantes chamadas de operações entre conjuntos. O que é a operação entre conjuntos? Quando eu trabalho a ideia de adicionar, subtrair um conjunto. Para isso, nós chamamos de união, intersecção e diferença ou complementar. O que é a união dos conjuntos, gente? Unir dois conjuntos. Você tem um conjunto A e um conjunto B. Quando você faz a união desses conjuntos, você vai pegar todos os elementos de A, todos os elementos de B e colocar dentro de um conjunto só. Professor, com os elementos iguais, o que eu faço? Repete. Se você repetir, vai fazer alguma diferença? Não. Nós já vimos que a repetição dos elementos não altera, tá? Pode repetir? Pode. E se não repetir? Tá certo também, tá? Então, unir dois conjuntos é pegar os elementos dos dois e colocar dentro de um só. Então, eu tenho aqui um conjunto A e um conjunto B. Fiz a união entre eles. Então, o conjunto união está aqui, ó. Todos os elementos de A, 5, 6, 8, 9. Todos os elementos de B, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Olha o símbolo da união, a letra U. Intersecção, galera, ó. O que é a intersecção? A palavra intersecção quer dizer somente os elementos comuns, iguais. Beleza. Então, olha só. Eu tenho A, tenho B. Quem aparece em A e B ao mesmo tempo? 3, 4, 5. Então, a intersecção de A com B, 3, 4, 5. Tranquilo? União pega tudo, intersecção só os iguais. Diferença. Aqui muita gente fica meio confuso com relação a isso. O que é diferença? E eu chamo a atenção de vocês para a ordem definida. Uma coisa é A menos B, a outra coisa é B menos A. Tem diferença, tá? Então, se eu vou fazer A menos B, eu tenho aqui o conjunto A, 1, 2, 3, 4, 5. Tenho o conjunto B, 3, 4, 5, 6, 7. Quero fazer a diferença de A menos B. Como que vai ficar isso? A resposta vai ser todos os elementos do conjunto A, tirando fora aqueles que aparecem em B. Por quê? Porque é A menos B. Então, eu vou pegar os elementos de A, vou descontar os que aparecem em B, e isso será a minha resposta. Então, qual que seria a resposta de A menos B? 1, 2...
E o 6 e o 7? Entra ou não entra? I don't not. Entrar. Por que que ele não entra? Porque é A menos B. Se é A menos B, eu só posso pegar elemento de A. Então eu vou. 1 aparece? Não. Beleza. 2 aparece? Não. Beleza. O 3, o 4 e o 5 aparece. Então a resposta é só 1 e 2. Só pode ter elemento de A. Por isso que eu disse que é o contrário é outro papo. Se eu fizer B menos A, agora o que vai acontecer? Eu só posso pegar elemento de B, tirando fora os que aparecem em A. Então, nesse caso, qual será a resposta? 6 e 7. Tranquilo? Compreenderam o contexto? Beleza. Agora sim, vamos para o exercício 3. Sejam os conjuntos B e A e as seguintes proposições P, Q e R. Se V representa o valor lógico verdade e F falsidade, as proposições P, Q e R têm, respectivamente, os seguintes valores. Um minuto aí. Conseguiram chegar na resposta? Vamos lá? Olha só. A primeira proposição diz que A está contido em B. Aí eu pergunto, todos os elementos de A são elementos de B também? Não. Eu tenho 7 no A e o 7 não pertence ao B. Então, a primeira é falsa. Então, a letra B já está descartada. Segundo, a união de A com B é igual à intersecção de B com A. Ele está dizendo que a união é igual à intersecção. Quando que isso é verdadeiro, gente? Quando eles forem iguais. Se A for igual a B, a união e a intersecção será igual. Só que A não é igual a B. Então, a segunda também é falsa. Então, já matei a letra C também. B e C já está descartado. Para a última, B menos A. 1, 5, 6, 7. Quem é B? 1, 2, 3, 4, 5, 6. O que é B menos A? São elementos de B, tirando fora aqueles que aparecem em A. Então, o 1 aparece? Não, está aqui. Beleza. O 2 aparece, o 3 aparece, o 4 aparece, o 5 não aparece, está aqui. O 6 não aparece, está aqui. Então, deveria acabar aqui, para ser verdadeiro. Porque o 7 não faz parte do conjunto B. E é B menos A. Eu só posso pegar elemento de B. Então, por isso, por conta desse 7, isso aqui é falso. Caiu no processo seletivo da Selecom. Ó. Tá? Questão da Selecom. Então, resposta letra D, tudo falso aí. Beleza? Acertaram essa? Então, tá tranquilo, gente, identificar quando que é falso, quando que é verdadeiro. Quando que é união, quando que é intersecção. Olha só, exercício 4. Dois conjuntos B e C são subconjuntos de um conjunto A. Porém, A também é subconjunto de B e contém os elementos de C. Desse modo, pode-se afirmar que... É um trocadilho de palavras, mas para a gente ficar, digamos assim, já preparado mentalmente com relação a essa linguagem, tá? O propósito aqui é exatamente acostumar com a linguagem. Vamos lá, gente. Ó, dois conjuntos B e C são subconjuntos de um conjunto A. Qual é a leitura que nós fizemos disso? Quando eu digo que um conjunto é subconjunto do outro, é porque ele está dentro do outro. Tá? Em palavras mais simples é isso. Se o preto é subconjunto do vermelho, é porque o preto está dentro do vermelho. Mas nós também falamos anteriormente sobre aquela propriedade que quando um está dentro do outro e o outro está dentro de um, quando que isso vai acontecer? Quando eles forem iguais. Então, se A está dentro de B e B também está dentro de A,
Olha só, ele falou que, porém, A também é subconjunto de B. Então, se B é subconjunto de A e A é subconjunto de B, isso só é verdadeiro se somente se A for igual a B. Bom, então só por aqui eu já consigo matar essa questão. Sim, porque se você for desenhar, você vai ter que desenhar assim. Você tem o conjunto A. Você já viu que A é igual a B. Então, A e B vão ser iguais. Tanto A quanto B vai ser isso. E o C vai estar aqui dentro. Tá? O A e o B serão o mesmo conjunto, porque um está dentro do outro. Então, eles são iguais, A e B. Tá? E o C é subconjunto deles. Então, o C está dentro do A e o C está dentro do B. O C vai ser um subconjunto de B, porque se ele é de A e A é igual a B, então ele é de B. Lembram daquela propriedade transitiva? Se C está dentro de A e A está dentro de B, então C está dentro de B também. Tá? Então, aqui, ó, C está contido em B. Então, A é igual a B e C está contido em B. Resposta, letra A. C contido em A poderia. Poderia também. Só que aqui não tem nenhuma que fala isso. Sim, mas poderia. Porque o C está dentro do A e o C está dentro do B. A D, por que que não? Porque ele falou que... Vocês lembram que eu falei do símbolo... Ah, você não estava aqui nessa hora. Só pode usar o símbolo pertence ou não pertence quando for elemento com conjunto. Entre dois conjuntos não pode. Então, isso aqui faz com que ela já seja errada. E também C igual a B. C não é igual a B. Tá? C é um subconjunto de B. Não é igual. Porque ele fala que C contém B. C não contém B. C está contido em B. C é um subconjunto. Exercício 5, gente. Isso aqui é para nós treinarmos união, intersecção, diferença, tá? Em cima daquilo que a gente falou aí. Então, eu tenho dois conjuntos A e B. Vamos treinar aí essa interpretação de união, intersecção e diferença aí. Isso aí é bem prático, é mais aplicação mesmo. Só para a gente fechar essa primeira parte aqui de... A união com B, o que deu como resposta aqui? O que é a união? Tem que ter todos os elementos de A e todos os elementos de B. Então, eu vou ter 0, 1, 2, 3, 4, 5. Beleza. Os elementos de B. O 2 já está aqui, o 3 já está aqui, o 5 já está aqui. Faltam 6, 7 e 8. Se você tivesse colocado assim, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 5, 6, 7, 8. Estaria errado? Não? Não, eu perguntei se estaria certo ou não. Se você tivesse que marcar a alternativa correta, tá? E você visse uma situação dessa aqui, você marcaria certo ou marcaria errado? Certo, gente.
certo? O que nós falamos a respeito da repetição do valor, do elemento? O elemento pode ser repetido? Pode. É aquele lance, tudo eu posso, mas nem tudo me convém. Não convém você ficar repetindo para ficar ali aquele conjunto enorme. Porque isso não vai fazer diferença na quantidade de elementos. Quantos elementos tem esse conjunto aqui, gente? Ó. Do 0 ao 8, 9. Quantos elementos tem esse conjunto aqui? 11? 9. 9 também. Então, tanto faz você escrever assim ou assado, a quantidade de elementos é a mesma. Por quê? Porque o elemento que se repete eu não posso contar duas vezes. Então, escrever de um jeito ou de outro vai dar a mesma coisa. Só que aquele lance, eu não preciso repetir. Mas e se repetir? Não está errado. Não está errado, mas não precisa. Tá? A intersecção com B. O que é a intersecção? Só os iguais. Quem aparece nos dois ao mesmo tempo? 2, 3 e o 5. A menos B. Tudo que tem em A e não tem em B. 0, 1 e 4. Observe que o 6, 7 e 8 não entra. Por quê? Porque é A menos B. Então, só posso pegar elemento de A. E agora, B menos A vai ficar como? 6, 7 e 8. Tranquilo? Tudo bem, gente? Passa a régua e fecha a conta nisso daí. Bom, vamos falar agora de diagramas lógicos. Os diagramas, gente, que é uma coisa que a banca explora, caiu em vários processos seletivos isso aqui, tá? Então, a gente precisa entender muito bem essa parada agora. Que é em cima da união, da intersecção e da diferença. Os diagramas, para nós estudarmos ele, a gente precisa entender o que é uma união, o que é uma intersecção e o que é uma diferença, tá? Vamos ver um exemplo aí de diagrama. Uma pesquisa realizada com os alunos do LAC Concursos detectou que 500 alunos gostam de matemática, 700 de português, 300 das duas disciplinas e 1.000 alunos afirmam não gostar de nenhuma destas. Nestas condições, quantos foram os entrevistados?